Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Douglas Macgregor, veterano de combate, autor e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Muito obrigado por voltar ao programa. Claro. Feliz por estar aqui. Então, vemos que as relações transatlânticas estão se fragmentando. E isso, imagino, vem da disputa sobre a Groenlândia, mas também da iminente derrota da Ucrânia, ou da derrota da OTAN na Ucrânia. Mas há 4 anos, quando os russos entraram na Ucrânia, parecia haver um consenso na mídia e entre os políticos de que a OTAN estaria agora mais forte do que nunca diante da ameaça russa. Com exceção de você, porém, nas primeiras semanas, acho que você disse algo no sentido de que isso terminaria com o possível colapso da OTAN. Eu queria saber como você previu isso, porque agora ninguém mais nega a fragmentação. Na verdade, eu disse, acho que foi para o Dimitri Simes ou para o George Beebe, não me lembro qual dos dois, em uma entrevista a The National Interest em janeiro de 2022, antes de os russos entrarem, 2 coisas. Primeiro, que os russos interviriam militarmente, com toda certeza. Muita gente em Washington e na Europa dizia: não, os russos nunca farão isso. Isso destruiria a economia deles e o regime não suportaria. Não, os russos nunca entrarão na Ucrânia. Eles não farão isso. Então eu disse, sim, eles farão. E depois acrescentei que se o fizessem, a OTAN não sobreviveria à crise. Agora, por que eu disse isso? Acho que porque uma parte significativa da minha carreira envolveu serviço nas Forças Armadas dos Estados Unidos dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E acho que isso é importante de entender. Eu estive lá pela primeira vez, cheguei em março de 1977, e minha designação durante a maior parte do tempo em que estive lá, de 1977 até 1980, foi servir na fronteira com a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental. Então tive muita interação com várias pessoas e tive a oportunidade de observar as forças do Pacto de Varsóvia. Cheguei a 3 conclusões. Primeiro, que o Pacto de Varsóvia não iria atacar, que os soviéticos não iriam arriscar uma guerra e que estavam de fato defendendo o que haviam conquistado como resultado do colapso do poder militar alemão no final da Segunda Guerra Mundial. Em segundo lugar, a aliança da OTAN era um conglomerado de diferentes estabelecimentos militares nacionais, e isso não favorece o sucesso no campo de batalha. Na maioria dos casos, as nações menores, os holandeses, os belgas, e eu vi ambos em ação, assim como os canadenses, os britânicos e, por fim, os franceses, todos eram, por assim dizer, parceiros de responsabilidade limitada. Eles estavam lá porque viam nisso um interesse próprio, mas na verdade não estavam preparados para lutar contra ninguém, e seu foco era extraterritorial. Isso era particularmente verdadeiro para franceses e britânicos, belgas e holandeses, pois eram ex-potências coloniais e todos tinham interesses no exterior. Bem, essa foi minha primeira missão, e trabalhei de perto com unidades militares alemãs. Concluí que os alemães eram os únicos adequadamente equipados e treinados para lutar de forma eficaz contra os soviéticos, caso algo acontecesse. Depois disso, passei um tempo na pós-graduação em Munique e Viena, em 1983 e 84. Foi quando eu estava escrevendo meu mestrado, e fui a esses lugares para conversar com membros das negociações de redução mútua e equilibrada de forças, tanto soviéticos quanto não soviéticos, além do lado norte-americano. Mais uma vez, cheguei a conclusões muito semelhantes sobre o que eu considerava realista. Então, em 1986, fui designado brevemente, por cerca de 6 semanas, para um escritório no Pentágono que costumava se chamar Avaliação de RAID, Net Assessment. An office at the Pentagon that used to be called Net Assessment, it was a very useful assignment. Foi uma tarefa muito útil, porque pude ler trabalhos traduzidos do Soviet General Staff Journal, que eram extremamente sigilosos na época.
Eles foram muito informativos em relação à compreensão que os soviéticos tinham de nós e a nossa compreensão deles. O texto apontava que tínhamos tido um desempenho muito ruim durante a Segunda Guerra Mundial, a Aliança Anglo-Americana, porque administramos as forças como se fossem de países separados. Havia autoridades limitadas exercidas por Eisenhower e outros sempre que comandavam forças canadenses, francesas ou de outros países não americanos. Basicamente dizia que não se pode conduzir uma guerra dessa maneira. So he's basically said you can't run a war this way, and if you fight somebody as competent as the Germans. E se você lutar contra alguém tão competente quanto os alemães, não terá nenhuma chance de sucesso. Então, em resumo, voltei naquela época como major. Servi novamente na fronteira por um breve período e depois fui para o quartel-general supremo das potências aliadas na Europa. Estive lá de novembro de 1997 até janeiro de 2000. O que vi foi evidência do mesmo problema. Cada um tinha sua própria agenda. Eles cooperavam apenas temporariamente ou por pouco tempo, e era preciso haver um incentivo para que cooperassem. Algum tipo de recompensa para fazer as pessoas se unirem e realizarem qualquer coisa. Os exercícios que conduzíamos não eram muito realistas. Portanto, o ponto é que quando isso aconteceu, algumas coisas ficaram muito óbvias para mim. A Rússia agora era um estado russo, o que significava que eles tinham unidade de comando e unidade de esforço. Todos falavam a mesma língua. Não havia disputas sobre quem iria comandar o quê. A OTAN, por sua vez, continuava exatamente como sempre fora. Um coro de vozes concorrentes que não conseguiam concordar em quase nada. Eu não via muitas evidências de que, independentemente do que a Ucrânia fizesse, ela conseguiria resistir mais do que os russos. A Ucrânia não era grande o suficiente, não tinha a base científica ou industrial e não tinha mão de obra. Sabíamos quase desde o início que a população ucraniana estava diminuindo, não apenas por causa das baixas taxas de natalidade, mas porque muitos ucranianos não queriam lutar na guerra. Então um grande número de pessoas foi embora. E depois, é claro, há a questão da corrupção. Eu não acho que foi, bem, eu sei que muita gente diz, como você poderia ter percebido isso? Mas se alguém olhasse objetivamente para qualquer uma das coisas que descrevi, era difícil não chegar a essa conclusão. A única coisa que eu não previ foi que os russos agiriam com tanta cautela e lentidão no início. E eu não compreendia o verdadeiro estado das coisas no exército russo. O exército russo foi projetado para defesa territorial, nada além disso. É por isso que todas essas alegações sobre a determinação de Putin em reconstruir o Império Soviético são um absurdo. Sempre foram. Hoje, eles têm um exército que, a meu ver, é incomparável em muitos aspectos. Mas na época, ele não estava à altura da tarefa que lhe foi atribuída. Levou um ano, talvez um ano e meio, para realmente fortalecer essa força até o que se vê hoje. Então, acho que essa é a explicação mais simples. E todos os outros, e isso é verdade tanto em Washington quanto nas capitais da Europa, Glenn, todos sofrem de um caso terminal de pensamento ilusório. Você sabe disso. Quero dizer, eles realmente acreditam em todas as bobagens que agora estão desmoronando de forma tão desastrosa lá em Davos e nas capitais europeias sobre essa coisa que chamamos de OTAN e União Europeia. Sabe, o pensamento ilusório é definitivamente o que está derrubando a Europa. Mas o que acho interessante é que nos anos 1990 havia muitas pessoas que sabiam que a expansão da OTAN criaria esses problemas. Havia pessoas que se opunham a isso, George Kennan, por exemplo, ou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, William Perry. Mas também havia pessoas como Madeleine Albright, que reconheciam que a Rússia se sentiria cercada e que isso poderia alienar os russos. Mas ela ainda assim apoiou, com a lógica de que, bem, se acabarmos em um conflito com a Rússia, pelo menos a OTAN estará lá, uma OTAN enorme, muito maior, mais poderosa. Então, agora que acabamos nesta guerra, guerra por procuração, guerra direta, como quer que se defina,
Com a Rússia, os europeus parecem pensar, bem, podemos simplesmente recuar para uma nova Guerra Fria. Ou seja, europeus e americanos basicamente voltam ao passado e fazem tudo de novo. E a liderança política, assim como os comentaristas políticos, parecem não entender por que os Estados Unidos não estão aderindo a isso. Por que vocês não estão se juntando a nós em outra Guerra Fria? Why aren't you joining us for another Cold War? Well, a couple of things we need to admit up front. Bem, algumas coisas que precisamos admitir de início. Se você olhar para Stoltenberg ou seu sucessor, Rutte, não há nenhuma recompensa na Europa neste momento para, eu diria, homens e mulheres de caráter e inteligência. Você é recompensado por repetir as mesmas tolices várias e várias vezes, repetindo aforismos que não fazem sentido, mantendo a ficção de que as coisas estão melhores do que realmente estão, ou de que existem capacidades disponíveis que, na verdade, não existem. Você não será recompensado por se levantar e dizer, bem, isso é um absurdo ridículo. Sabe o argumento que defendi desde o início, e houve algumas outras pessoas que disseram o mesmo, é que temos interesse em encerrar esta guerra na Ucrânia o mais rápido possível. Isso vai ser uma tragédia terrível para a Europa Oriental e, em última instância, para a Europa em geral, se não tomarmos cuidado. Quanto mais isso durar, maior a probabilidade de que algo realmente ruim aconteça. É claro que naquele momento eu não percebi até que ponto Putin exerceria contenção, o que ele tem feito de forma notável. E isso não o tornou popular entre certas pessoas na Rússia. Há muitos russos, e tenho certeza de que você sabe disso, que gostariam de ver a OTAN receber uma lição muito Vanderforder permanente. Então você está perguntando agora, bem, o que aconteceu com os Estados Unidos? Bem, o presidente Trump não é alguém profundamente envolvido em pesquisa ou com uma compreensão profunda de nada. Mas o presidente Trump, quando segue seus instintos, tem instintos bem bons. E seus instintos lhe diziam, isso foi durante seu primeiro mandato, o que estamos fazendo na Europa? Já se passaram 70, 75 anos, o que ainda estamos fazendo lá? E ele está certo. O que ainda estamos fazendo na Coreia, 70 anos depois? Isso é uma loucura, isso deveria acabar. Nesse sentido, ele compartilhava da visão do presidente Eisenhower de que o que deveríamos querer é uma Europa sem nós. Lembre-se, Eisenhower disse que se ainda estivermos na Europa por causa dessa aliança da OTAN em 10 anos, então teremos fracassado. Porque o objetivo deveria ser sair. E essa era uma visão tradicional americana, e muito saudável, eu acrescentaria. Mas também era uma visão de que a hostilidade permanente com a União Soviética naquele momento não era uma resposta para o problema. Precisávamos encontrar uma forma de interagir com os soviéticos, gostássemos ou não da maneira como eles governavam. E ele pensava assim, acho que o presidente Trump desde o início tinha a visão de por que estamos nessa espécie de posição de hostilidade permanente em relação à Rússia. Então isso sempre esteve presente. Infelizmente, quando ele assumiu, foi cercado pelos habituais residentes permanentes do anel em torno de Washington, que chamamos de Beltway. E havia aquilo de, você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente ir embora, você não pode ir para lá, você não pode trocar isso. Logo, se você ouvir todo mundo em Washington, a mensagem que se repete o tempo todo é você não pode mudar nada. Porque se mudar alguma coisa, você interrompe o fluxo de dinheiro. Todos os think tanks dentro do cinturão viário basicamente se sustentam sobre uma base de hostilidade permanente à Rússia, hostilidade permanente à China, hostilidade permanente ao Irã e apoio absoluto e incondicional a tudo que Israel quiser. Esse é o padrão. É preciso observar quem são os doadores deles. Quem é que fornece o dinheiro? You have to look at who their donors are, who provides them with money. And suddenly it's pretty obvious that the people pouring... E de repente fica bem óbvio que as pessoas que estão despejando centenas de milhões de dólares nesses lugares são absolutamente e categoricamente contra qualquer mudança que possa encerrar nossa presença em todas essas regiões, mudar nossa posição globalmente.
Mas o presidente Trump nunca desistiu completamente disso. Ele simplesmente não sabe como fazer. E ele se cercou de pessoas que, francamente, não são muito mais conhecedoras do mundo do que ele. Mas todos eles sabem que também têm interesse em garantir que o fluxo de dinheiro não pare, algo do qual também se beneficiam. Esse é o problema quando você se cerca de bilionários. That's the problem when you surround yourself with billionaires. Bem, acho que na Europa eles ainda aderem à ideia dos anos 1990 de uma paz hegemônica, que seria garantida principalmente pela aliança da OTAN. E, novamente, isso está incorporado à sua estratégia de segurança. Mas não acho que eles percebam que há uma nova força política crescendo nos Estados Unidos em resposta ao fato de que essa posição esgotou o país em grande medida. Ela introduziu muitas ideias globalistas ou cosmopolitas pouco úteis e afasta outras grandes potências. Fico pensando que a única razão pela qual os Estados Unidos não querem continuar fazendo o que fizemos nos últimos 30 ou 40 anos é que Trump não entende muito bem o contexto democrático mais amplo. Só acho que o desenvolvimento mais amplo, a mudança na distribuição de poder, parece não entrar na equação, no entanto. Well, keep in mind that if you're President Trump, Bem, tenha em mente que se você é o presidente Trump, vê a si mesmo como o equivalente contemporâneo de um imperador romano, digamos, por volta do ano 2000. E você está falando sobre um grupo de estados na Europa que são análogos às cidades-estado gregas. Agora, o que eram as cidades-estado gregas dentro da estrutura mais ampla do Império Romano? Bem, elas eram uma fonte de admiração. Os romanos admiravam e respeitavam a cultura helênica. Eles achavam que os gregos haviam criado de fato as bases de sua civilização. Todo o Império Romano do Oriente falava grego, e todos que se sentavam para escrever qualquer coisa, até mesmo Marco Aurélio no século II, escreviam em grego, não em latim. Na verdade, César foi criticado por escrever seu tratado sobre a Gália em latim, porque diziam que se ele fosse um homem realmente culto, teria escrito em grego. Então pare e pense sobre isso. Acho que é assim que vemos a Europa, ou pelo menos foi assim que fui ensinado a pensar. Eu vi a Europa como a fonte da nossa civilização. Sabe, se a água é mais pura em sua nascente, então a Europa é a origem da nossa civilização. Mas ao mesmo tempo, nós somos romanos. Somos multidões, quantidades, sabe qual é a palavra certa? Magnitudes maiores e mais poderosas do que os Estados europeus. E assim, houve uma tendência de vê-los como um grupo que precisa ser arrastado na direção em que queremos ir. Isso é o que realmente prejudicou a OTAN. Nós a transformamos em uma arma. Usamos os europeus, nós os instrumentalizamos para que pudéssemos arrastá-los para lugares como Afeganistão, Iraque, Síria e Líbia. Em outras palavras, tudo gira em torno do que eles vão fazer por nós. E os Estados europeus, que garantiram que se tornariam cada vez mais fracos ao longo do tempo, ao desmantelar seu poder militar, disseram, bem, é do nosso interesse deixar os americanos felizes e ser seus amigos e apoiadores. E foi isso que fizeram. Mas eles esqueceram que, nesse meio tempo, os Estados Unidos estavam se tornando cada vez mais poderosos, com interesses mais amplos, interesses que vão muito além da Europa. Tudo isso resulta no que temos hoje. O presidente Trump vai até lá e diz, é isso que eu quero. Bem, se vocês não quiserem isso, então francamente não preciso de vocês. Vou fazer o que eu quiser de qualquer jeito. Mas a OTAN também é um dos componentes daquela estrutura estratégica que mencionei antes, dentro do cinturão de Washington. Você tem o Conselho Atlântico, todo mundo venera a OTAN no Conselho Atlântico. Ah, este é o Totem, este é o sabe, nós fazemos sacrifícios a ele, nós o amamos. Nós rezamos por isso, é nosso, e isso nos traz muito dinheiro. Eles estão por toda Washington, D.C. E você sabe, a mudança é algo muito assustador para essas pessoas. Se não tivermos a OTAN, se não tivermos fazendo o que sempre fizemos, então o que temos? O problema com Donald Trump, porém, é que ele não tem estratégia. Não existe nenhuma estratégia nacional de nada.
Não há uma estratégia militar nacional. Eles chamam de estratégia de segurança nacional, mas quando você lê aquilo, é apenas uma expressão de esperanças e desejos. Bem, sabe, gostaríamos muito de nos dar bem com a China. Não queremos realmente lutar contra a Rússia, e por aí vai, mas não há estrutura de execução, nenhum ponto de referência para o futuro. Não existem meios sistemáticos de mudar a forma como fazemos negócios, porque ninguém realmente quer mudança. E se você disser que vai de fato mudar alguma coisa, 10.000 pessoas vão se levantar no Congresso ou em algum outro canto de Washington, D.C., e organizar uma manifestação contra você. O que estou tentando dizer é que quando não se tem uma estratégia, qualquer caminho leva ao seu destino. E assim tivemos 2 destinos, Venezuela e Groenlândia, nenhum dos quais afeta diretamente nossos interesses em outras áreas, embora se possa argumentar que a Groenlândia pertence à Dinamarca. Sim, isso é uma questão. Mas sabe, quem são os dinamarqueses? Quantas pessoas vivem na Dinamarca? Sabe, você volta a esse problema antigo na Europa. Quando se aproximaram de Napoleão e lhe disseram: o Papa não vai gostar do que você está fazendo, ele se virou e respondeu: quantos batalhões o Papa tem? Sabe, cale a boca, saia do meu caminho. É esse tipo de arrogância que vemos agora. É algo bem real. É desagradável, mas é real porque é verdadeiro. Sabe, isso é algo, não sei se já discutimos isso antes, mas eu disse repetidamente às pessoas que a grande tragédia da Europa, ao longo de muitos séculos, foi não ter unificado muitas dessas comunidades tribais em uma entidade maior. Sabe, estamos falando da Dinamarca. Poucas pessoas percebem que depois de 1866, o rei da Dinamarca realmente procurou Bismarck e perguntou se a Dinamarca poderia se juntar à Confederação da Alemanha do Norte. Hoje os dinamarqueses diriam: isso é impossível, isso nunca aconteceria. Mas aconteceu. Bismarck sentou-se com o rei da Prússia e o rei da Prússia disse: bem, veja, temos 2 milhões de poloneses agora, ou quase isso. Não queremos mais ninguém dentro do país que vá nos causar problemas, porque no fim das contas, somos alemães, falamos alemão. E ele disse: todo mundo gosta dos dinamarqueses. Eu gosto dos dinamarqueses. Moltke, o grande chefe do Estado-Maior-Geral prussiano, era dinamarquês de origem. Todo mundo gosta dos dinamarqueses, mas você sabe, os dinamarqueses, eles vão querer ter seus próprios feriados, suas próprias tradições, vão insistir em falar o antigo nórdico, esse tipo de coisa. E então eles recusaram os dinamarqueses. Bem, se a história tivesse seguido o mesmo rumo que em outros lugares, toda a Escandinávia teria se unido à Alemanha em algum momento, assim como a Áustria foi incorporada. Temos todos esses pequenos agrupamentos tribais, a tribo tcheca, a tribo eslovaca. Sabe, como é que se administra um continente desse jeito, tratando pequenas tribos de grupos familiares maiores como entidades soberanas individuais? E eu acho que em Washington, Trump talvez não entenda isso, mas essa é uma fonte de frustração para ele. Então ele diz: por que diabos estou me preocupando com essas pessoas? Agora, não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas o que estou tentando destacar são algumas realidades. Sabe, havia alguém no parlamento dinamarquês quando eu estava no SHAPE, acho que isso foi em 1998, que chegou a propor uma recomendação de que os dinamarqueses deveriam começar a falar inglês como sua primeira língua. Claro, isso foi rejeitado, mas o argumento dele era: quem vai falar o que nós falamos? É melhor aceitarmos o inglês. O inglês é o germânico moderno. Certo, deixamos de lado o problema das vogais, eliminamos as terminações, não temos mais artigos definidos. Não precisamos entrar em toda a confusão gramatical. Mas o ponto é que, mais uma vez, a Europa é um lugar muito estranho. Quase em todo o resto do mundo, esses pequenos bolsões foram incorporados a entidades maiores. Acho que isso acabará acontecendo, gostem ou não as pessoas na Europa. Havia uma solução. Nós tínhamos uma solução antes de 1914. Não era perfeita, mas funcionava. Você tinha os Habsburgos, os Romanov, os Hohenzollern.
Bem, nós americanos intervimos e garantimos que tudo isso fosse desmantelado. Então o que há agora? Você tem o legado de múltiplas guerras mundiais, muita confusão, nenhuma coerência. Tudo isso se combina para gerar frustração em altos níveis da elite política americana, a ponto de eles dizerem, bem, sabe, para que se preocupar? Esse é o problema. Então, acho que Donald Trump aceitou, por enquanto, algum tipo de compromisso com a Groenlândia. Sim, é em grande parte algo sem sentido, e eu nem teria me dado ao trabalho. Mas acho que foi um médico quem sugeriu. Por que os dinamarqueses não pegam o dinheiro e vão embora? 700 milhões de euros ou algo assim. Isso ajudaria bastante a Dinamarca. Não estou dizendo que essa seja a resposta certa. O que estou dizendo é que há diferentes maneiras de encarar esse problema. Mas eu acho que as pessoas não entendem que quando Trump olha para isso, ele realmente não vê qual é o problema. Ele só vê um pedaço de imóvel próximo aos Estados Unidos, dentro do seu quadro de zona de segurança. Goste disso ou não. E então, é claro, há esse outro grupo. Você já ouviu essas pessoas o tempo todo. Elas dizem, e eu sei que você já ouviu isso, Glenn, não queremos mais políticas de equilíbrio de poder. Isso é errado. Não existem esferas de influência. Ok, ótimo, tudo bem. Muito obrigado. Completamente fora da realidade. Sabemos que certos estados vivem dentro da esfera de influência de estados maiores. É um fato. Então, por um lado, temos a Europa querendo as coisas de um jeito que simplesmente não é sustentável. E você tem os Estados Unidos, liderados por Trump, que sai por aí divagando sobre a Groenlândia. Acho que já aprendemos nossa lição na Venezuela. Tentamos comprar todo mundo, despejamos milhões de dólares lá e depois percebemos, poxa, é um país enorme. Não podemos ocupar o lugar. Se tentarmos substituir o governo, nunca vai funcionar. Então dissemos, bem, acho que vamos conviver com esse governo, só queremos fazer um acordo com eles que seja benéfico para nós. Agora, não sei quanto tempo isso vai durar. Mas, de novo, não há estratégia. Nenhuma. Bem, o que você quer fazer essa semana, chefe? Quero dizer, é quase tão ruim assim. Mas em relação à Groenlândia, porque é claro, a OTAN já está se fragmentando um pouco, acho que as pessoas colocam injustamente toda a culpa nos ombros de Trump. Mas novamente, as pessoas esquecem que foi Obama lá em 2016 quem disse que precisávamos fazer um pivô para a Ásia. Bem, se você vai fazer um pivô para a Ásia, precisa se afastar de algum outro lugar. Então essa nova distribuição de poder e as prioridades dos Estados Unidos já estavam mudando, exceto que não houve nenhum pivô para a Ásia. Não, isso é verdade. Isso é muito importante, Glenn. Exatamente. Porque o argumento do Obama, todo mundo dizia, ah, sim, é isso mesmo, é uma ótima ideia. Então o projeto de lei foi apresentado. Centenas de bilhões de dólares que teriam de ser investidos em toda a Ásia em bases e instalações estrangeiras, não apenas para proteção, mas para uma modernização e expansão dramáticas, partindo do pressuposto de que se queria travar uma guerra contra a China. Esse era o ponto subjacente. As pessoas começaram a dizer, bem, vamos acabar em guerra com a China. É meio que o argumento do Mearsheimer. Mearsheimer dizendo, é um lugar enorme, em algum momento teremos que entrar em guerra com ele. Eu discordo completamente disso e acho que está cada vez mais óbvio para todos que isso não faz sentido. Mas dito isso, sabe, eu acho que o presidente Trump, mais do que o Obama, jamais entende isso. Ele não vai começar uma guerra com a China agora. Isso não significa que as pessoas sob seu comando não tentarão. Há muitas pessoas em sua administração e também no Departamento de Defesa e na CIA que, se tiverem a oportunidade, criariam hostilidade com a China desnecessariamente. Quero dizer, a maior piada que você pode contar a alguém é que precisamos que a Marinha dos Estados Unidos atravesse o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz ou o Canal de Suez. Esses são pontos de estrangulamento. Se não os mantivermos abertos, os chineses poderiam impedir isso. Não há evidências disso.
Na verdade, as evidências apontam o contrário. In fact, the evidence is the opposite. The Chinese have never stopped a commercial vessel. They have every... Os chineses nunca detiveram um navio comercial. Eles têm todo o interesse em manter essas rotas marítimas livres e abertas. Quem deteve, abordou e apreendeu um navio comercial? Nós. Então sou uma daquelas pessoas que acham que o presidente Trump entende muito bem que não há nenhum benefício para nós em entrar em guerra com a China. Então, onde ele está concentrado? Ele voltou-se para a Europa, continua pressionando a Rússia com sanções e, de forma tola, redobrando a aposta ao enviar dinheiro para a Ucrânia. Então acho que ele basicamente se rendeu aos falcões da guerra contra a Rússia, que querem manter essa hostilidade permanente. E é claro, ele se rendeu a Israel, que quer a destruição do Irã. É isso. O que você espera então que saia dessa reunião agora? Porque Witkoff, bem, acho que eles já pousaram lá em Moscou. Posso estar enganado, mas acho que sim. O clima em Moscou mudou um pouco, pelo que entendi. Ninguém realmente acredita mais em nenhum desses esforços diplomáticos. Pode haver alguma movimentação à medida que a situação na Ucrânia piora, mas também há essa preocupação com o agravamento gradual da situação entre os Estados Unidos e a Rússia. Se você olhar para trás, foi em maio, acho, de 2024, quando a Ucrânia realizou aqueles ataques contra os radares de alerta nuclear antecipado da Rússia. E então, no ano passado, em junho, houve aquele ataque ao sistema de dissuasão nuclear da Rússia. E agora estão dizendo que essa tentativa de assassinato contra Putin... Bem, alguns afirmam que também há um centro de comando nuclear nas proximidades. De qualquer forma, parece haver essa ideia de que os Estados Unidos estão contribuindo de forma significativa para a escalada. Então, o clima em Moscou realmente piorou. Mais uma vez, eu queria saber, como você vê o que pode resultar dessas conversas? Acho que o presidente Putin e o ministro das Relações Exteriores Lavrov serão, como sempre, educados. Eles vão ouvir e nada vai acontecer. Agora, por que nada vai acontecer? Acho que eles entendem que os senhores Witkoff e Kushner representam interesses financeiros internacionais em Nova York e Londres, e eles não vão, digamos assim, ignorar essa verdade ao lidar com eles. Eles também concluíram há muito tempo que, embora o presidente Trump possa ter boas intenções e querer fazer o certo, não há muita evidência de que ele consiga realmente levar algo adiante. Então não acho que eles estejam preparados para aderir a nenhuma das propostas que os dois cavalheiros sem dúvida trarão consigo. Acho que novamente Putin dirá algo como: antes de tudo, onde estão as evidências de que vocês reconheceram nossos legítimos interesses de segurança nacional? Agora, pode ser que, em particular, o presidente Trump tenha feito isso, mas ele certamente nunca o fez publicamente. E isso é algo muito importante para os russos. Eles querem que seus legítimos interesses de segurança nacional sejam reconhecidos e respeitados. A segunda coisa é que eles vão se perguntar mais uma vez sobre a capacidade dele de cumprir qualquer coisa com a qual se comprometa. E por fim, eles concluíram que ele realmente não comanda a OTAN. Veja, a suposição deles desde o início era de que o presidente dos Estados Unidos era realmente o chefe da OTAN, o líder de fato. Acho que eles esperavam um Eisenhower ou um Kennedy que se levantasse e dissesse: não, parem, eu estou no comando, voltem para o seu lugar, nós não vamos entrar em guerra com a Rússia por causa da Ucrânia. Acho que era isso que eles realmente achavam que aconteceria. Eles aprenderam uma lição. E agora ficariam muito gratos se Trump fizesse isso, mas não há muitas evidências de que Trump consiga cumprir algo em relação à OTAN. Quero dizer, realmente eles ficam ali pensando: bem, ele vai conter Berlim, Paris e Londres, que são os principais culpados? Ele também tem problemas em Varsóvia, mas esses são os grandes culpados. Você vai conseguir contê-los? Vai conseguir cumprir alguma coisa lá?
E os russos estão tão irritados com isso que estão falando sobre o uso potencial de armas nucleares se forem desafiados, especialmente pelos britânicos. Depois você tem, mais recentemente, o Zelensky, nas últimas 24 horas, dizendo que o objetivo dele, como presidente da Ucrânia, o objetivo nacional ucraniano, é matar 50 mil russos por semana ou algo assim. Quer dizer, isso é insano. Como se faz paz com um governo que faz uma declaração dessas? How do you make peace with a government that makes a statement like that? Well, you can make peace with them when they're on their Bem, você pode fazer as pazes com eles quando estiverem de joelhos e prestes a ser executados por crimes de guerra. É tudo o que você pode fazer. Então não acho que algo de substancial vá surgir dessa reunião. E mais uma vez, deixe-me voltar ao presidente Trump. Isso não significa que o presidente Trump não seja sincero. Não significa que suas intenções não sejam genuínas. Elas são. Ouça, eu convivi com ele e sei que ele não quer uma guerra com a Rússia. Sei que ele não quer uma guerra com a China. Sei que ele não está muito entusiasmado com uma guerra com o Irã. Isso não é dele. Mas ele é prisioneiro de forças e circunstâncias, para ser franco. Não sei se isso responde à sua pergunta, mas acho que é o melhor que posso fazer. Essa é uma questão interessante, porém. Quero dizer, quais são as forças, então, ou onde o poder realmente reside? Porque eu tenho a mesma impressão. Mesmo que ele esteja no trono, é óbvio que não consegue realizar tudo o que deseja. Quero dizer, é fraqueza? Ou é que muito do poder está em estruturas fora do seu controle? Bem, eu realmente não quero entrar em muitos detalhes ao responder essa pergunta. Isso ofenderia muita gente e só tornaria minha vida ainda mais miserável aos olhos do público do que já é na grande mídia. A verdade não é popular aqui. Mas digamos apenas que a maioria das mesmas pessoas e forças que querem guerra com o Irã também está absolutamente comprometida com uma guerra contínua contra a Rússia. Não há muita diferença. Você pode ir ao Capitólio e ouvir essas pessoas, seja Ron Johnson, que muitos gostam de considerar um homem razoável. De que lado ele está? Bem, ele está na categoria dos belicistas. Assim como Lindsey Graham, assim como Ted Cruz. Siga o dinheiro. Assim como Chuck Schumer. Quem os financia? Quem os apoia? Who funds them? Who supports them? Who elects them? Who enriches them? Quem os elege? Quem os enriquece? Acho que precisamos entender, no ambiente atual, que é assim que se deve avaliar o Congresso. Se você rastrear esse dinheiro até suas origens, descobrirá qual é a verdade. Você também pode observar as pessoas que cercam e aconselham o presidente. Quem são elas? Quem elas representam? Certamente não é a administração América em primeiro lugar pela qual eu e milhões de outros votamos. Votamos em uma administração que dissesse, olha, estamos principalmente interessados no que acontece aqui, não no que acontece lá fora. Para reconhecer que seja o que for que aconteça no exterior, isso se torna insignificante diante do que acontece dentro dos Estados Unidos. Foi por isso que votamos nela. Queremos que ele tenha sucesso. Eu quero que ele tenha sucesso. Estou muito mais preocupado com a aplicação da lei federal dentro dos Estados Unidos, o que é vital para nossa sobrevivência como nação, do que com o que acontece em solo na Síria, no Iraque, no Irã, em Israel, na Jordânia ou em qualquer outro lugar do Oriente Médio. Eu me importo muito menos com isso, porque estamos em uma situação agora em que, se não tomarmos cuidado, podemos perder tudo aqui em casa. E se as coisas piorarem muito mais do que já estão, o potencial para agitação civil, porque é algo muito bem organizado, muito bem financiado, contra o nosso governo e contra o povo americano, se isso tiver sucesso em grande medida e acabarmos em um conflito armado muito sério, ainda que de baixa intensidade, não fará diferença alguma para ninguém aqui nos Estados Unidos o que acontecer no exterior. Simplesmente não nos importaremos. Eu gostaria que o presidente Trump se concentrasse nisso e entendesse essa realidade. Acho que eu deveria estar mais focado em questões internas. Também me preocupo com uma crise econômica que agora se aproxima, o que traria muito mais imprevisibilidade.
Mas ao pensar em Witkoff indo para Moscou, ou talvez já estando lá, eu seria crítico, ou pelo menos pessimista, quanto à disposição de apresentar um acordo que fosse aceitável para a Rússia. Por outro lado, parece que estamos caminhando por uma tempestade perfeita. As linhas de frente estão cedendo. Os russos parecem estar semi-bloqueando Odessa ao atacar navios, portos, pontes e a infraestrutura de apoio. As luzes estão se apagando. Acho que Klitschko, o prefeito de Kiev, disse que cerca de 600 mil pessoas deixaram a cidade só em janeiro, o que é uma porcentagem enorme da população total. Então acho que estou certo quanto a esses números, pelo menos. E no geral, sim, com a situação política e os oligarcas se voltando uns contra os outros, parece que está se formando uma tempestade perfeita aqui. Você acha que os russos também estão escalando de forma intensa com os mísseis que estão usando e os drones? Então você vê isso possivelmente se prolongando por muito mais tempo. Porque se eu fosse o Zelensky, pensaria, sabe, isso não pode acabar bem. Vamos fechar qualquer acordo hoje. Bem, você conhece o Tratado de Brest-Litovsk e sabe que em 1917 houve primeiro a Revolução de Kerensky, seguida pela Revolução Bolchevique. Ficou muito claro que a Rússia havia perdido sua posição na Primeira Guerra Mundial e também perdeu território. Agora, os alemães na verdade não ocuparam tanto assim, controlavam o litoral báltico, a maior parte da Polônia e partes da Ucrânia. Ao sul, os austríacos haviam tomado algum território, mas na verdade foi só isso. As pessoas então se entrincheiraram na defensiva e os russos se exauriram e perderam terrivelmente como resultado. Agora, durante as discussões em Brest-Litovsk com Radek e outros bolcheviques, ficou muito claro que eles estavam ganhando tempo e tentando negociar. O alemão responsável pelas conversas era o major-general Hoffmann. Ele ligou para Berlim e falou com Ludendorff, dizendo: essas pessoas perderam a guerra, não tem nada para nos deter. Estão desperdiçando nosso tempo. Vamos ter que fazer algo. E Ludendorff respondeu: diga a eles que marcharemos sobre Moscou. Ele deu ordens para reunir uma força de 400 mil soldados alemães e colocá-la a caminho de Moscou. A notícia chegou imediatamente a Lenin, e Lenin enviou Trotsky a Brest-Litovsk, dizendo: assinaremos o que vocês quiserem. Esse foi o fim da guerra e eles renderam enormes extensões de território. A maior parte do que hoje se vê como Ucrânia, certamente a oeste do rio Dnieper, metade da Bielorrússia e todo o litoral báltico foram entregues aos alemães. Fim da discussão. A guerra acabou. Então qual é a lição? Não quero dar uma lição ao Sr. Putin, ele é um homem inteligente e reflexivo. Não quero dar conselhos ao ministro das Relações Exteriores. Ele precisa avaliar o que é do interesse da Rússia. Mas eu diria que até que você esteja de pé às margens do rio Dnieper, em frente a Kiev, até que mova forças através do rio em Zaporizhia, pela ponte que há ali, e comece a avançar em direção a Odessa, isso não vai parar. Sabe, tivemos uma experiência semelhante em 1991. Interrompemos o avanço. Eu estava muito irritado na época. Não conseguia ver motivo algum para pararmos. Eu disse: o que mudou? O governo em Bagdá ainda está lá? Essa foi a minha pergunta. E claro, nós realmente não sabíamos. Então, de repente, recebemos a notícia: acabou, uma guerra de 100 horas, vamos ter um tratado, blá blá blá. Eu não conseguia acreditar. E, aliás, a outra pessoa que ficou igualmente confusa com o desfecho foi Saddam Hussein. Ele perguntou ao indivíduo que havia voltado das negociações: os americanos estão atravessando o rio Eufrates? Ele respondeu: não, senhor. Eles pararam. Ele pulou e começou a dançar ao redor da mesa. Ele disse: eu venci, eu venci. E ele estava certo. Ele venceu. E essa é uma das razões pelas quais voltamos lá novamente em 2003. Perdemos a guerra estrategicamente porque não agimos de forma decisiva. E não precisávamos de muitas tropas para fazer isso. Esse era o outro mito,
de que estávamos enfrentando algum tipo de terceiro exército de guardas, como os soviéticos sabem, nos arredores de Berlim. Era um monte de bobagem. Poderíamos ter avançado sobre Bagdá com alguns milhares de homens, e então dito, entreguem Saddam Hussein e aquele grupo, se livrem deles, e nós iremos embora. Terminaremos com isso. Vocês podem governar desde que concordem em fazê-lo dentro de certos limites. Não vamos tolerar ataques a Israel, a Arábia Saudita ou a qualquer outro estado da região. Nós estragamos tudo. Jogamos tudo fora. Isso pode acontecer com os russos se eles não tomarem cuidado, porque esse regime corrupto é uma cleptocracia como poucas que já vimos. Esse homem, Zelensky, tem mais de $1 bilhão em dinheiro espalhados em várias contas bancárias. Isso não é segredo. A CIA sabe disso. Tenho certeza de que outras agências de inteligência, como o Mossad e o MI6, também estão cientes. Este é um governo de fachada em Kiev, cujo principal trabalho, além de se enriquecer e manter esse esquema, é continuar causando danos aos russos. Essa é a missão. Como causar danos aos russos neste momento, mantendo-se vivo? O simples fato de eles estarem lá representa uma ameaça. Isso já é um dano. O MI6 e a CIA farão tudo o que estiver ao seu alcance para manter esse status quo. E os russos precisam aceitar essa realidade. Aliás, tivemos jornalistas alemães que voltaram do oeste da Ucrânia e eles dizem que em pesquisas não oficiais, as pessoas estão realmente dizendo: nunca teremos paz aqui até que os russos estejam convencidos de que não há ameaça. É melhor deixá-los entrar. Pelo menos assim não há mais guerra. Agora isso é bem ruim. Mas as pessoas que vivem no oeste da Ucrânia já chegaram ao limite. Eles estão cansados disso. E eu concordo com eles. Mas nós nos recusamos a exercer o poder e a autoridade que temos. E isso inclui remover Zelensky do poder e os criminosos ao seu redor. Poderíamos colocar alguém ali como um governo interino que não faça parte do problema, que não tenha um histórico neonazista, que não faça parte do grupo de Zelensky, e dizer seu trabalho é pôr fim a isso e nós lhe daremos apoio. Mas não estamos fazendo isso. Nós nos recusamos a fazer isso. Então, nessas circunstâncias, assim como os alemães tiveram que lidar de forma severa com Lenin em janeiro de 1918, deveríamos lidar de forma severa com esse homem Zelensky, pelo mesmo motivo. Caso contrário, isso não vai acabar. Então, para os russos, lidar de forma severa significa tomar território, certo? Siga em frente. Siga em frente. O que você decidir manter e o que decidir descartar, essa é uma decisão para depois. Seu problema agora está em Kiev e você precisa cortar Odessa. A maior parte dos grandes equipamentos, um grande número de mercenários e grandes quantidades de explosivos têm passado por aquele porto de Odessa para dentro da Ucrânia. Isso precisa parar. Ponto final. Seja qual for o acordo que você alcance do outro lado desta guerra, Odessa não pode ser um instrumento de destruição para a Rússia. Agora, qual é a solução? Você entra lá e toma o controle? Essa é uma solução. Os russos vão dizer: ei, é uma cidade russa. Sempre foi. Dane-se isso, nós vamos tomá-la. Ou você pode dizer: nós a administraremos, mas ela será neutra e será um porto livre que todos poderão usar. Mas vamos garantir que seja usado para fins comerciais pacíficos, não militares. Essa é outra alternativa. Essas questões podem ser resolvidas, mas ninguém do Ocidente e ninguém de Washington vai se sentar e discuti-las com os russos nas circunstâncias atuais. Eles vão continuar falando sobre um cessar-fogo estúpido. Os russos sempre estiveram interessados. É preciso voltar a dezembro de 2021, olhar para as propostas daquela época e entender quais sempre foram os interesses russos. Eles querem uma arquitetura de segurança que torne impossível uma guerra futura, especialmente uma lançada a partir da Ucrânia, e que lhes proporcione segurança e proteção para sua população. Quero dizer, se você é o Putin, precisa ouvir as pessoas que vivem no sul da Rússia, no norte da Rússia, em vários lugares que de repente estão sendo atacados por mísseis Storm Shadow ou drones de longo alcance.
Quero dizer, ele precisa ouvir isso e precisa responder a elas. E acredite, você já esteve lá. Você sabe disso melhor do que eu. Há muitos russos dizendo, você precisa ir até lá e esmagar essas pessoas de uma vez por todas. Ele resistiu a tudo isso, e com razão, é um homem inteligente. Quer que a situação termine de uma forma que deixe alguma esperança de reconciliação. E eu entendo isso, e apoio. Mas não acho que ele vá conseguir contornar essa exigência básica que acabei de descrever, porque não vejo nenhuma evidência de que iremos intervir e remover esse homem Zelensky. Para mim, é incompreensível que o presidente Trump se sente na mesma sala com esse homem. Quero dizer, eu o teria mandado ser arrastado pela garganta da última vez que ele esteve no Salão Oval e falou com o presidente dos Estados Unidos do jeito que falou. Estou simplesmente chocado que o presidente Trump tenha concordado com isso. Incrível. Mas é isso que aconteceu. Então aqui estamos, basicamente em um estado de semi-paralisia quando se trata da Ucrânia. Os europeus acham que podem fazer o que quiserem e acham que estão certos, porque ninguém no topo da OTAN disse não. Eles têm toda a estrutura militar americana e de outros lá apoiando essa guerra. Sabe, são as mesmas pessoas que sacrificaram de 1,5 a 1,8 milhão de ucranianos em uniforme em uma série de ofensivas e operações estúpidas para as quais não estavam preparados e que não poderiam vencer. Portanto, medidas draconianas precisam ser tomadas pelo presidente Trump se ele quiser encerrar isso do lado dele. Eu não vejo isso acontecendo, e você? Então, se ele não vai fazer isso, quem mais está por aí para tomar as medidas necessárias? Acho que é Moscou. Eles vão ter que fazer isso. E com toda a fanfarronice e bobagem saindo das capitais da Europa Ocidental, vamos lá. Essas pessoas não têm nada para colocar na luta. E se forem tolas o bastante para sequer sugerir o uso de uma ogiva nuclear em qualquer lugar, não seria preciso muito para os russos colocarem a Grã-Bretanha fora de ação. Isso é certo. Uma grande tragédia para o povo britânico. Mas, por outro lado, eles falharam em se livrar desse governo horrível, então é culpa deles. Bem, Coronel, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que passamos um pouco do horário, então obrigado mais uma vez. Desculpe por ter desabafado e reclamado. Peço desculpas. Não, obrigado. Thank you.